Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu já quero pedir a você que, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, divulgue, deixa seu like, deixa seu comentário. Tudo isso é muito importante para o crescimento, não só do canal, mas que a palavra de Deus possa chegar ainda a muitos corações. O YouTube precisa entender que esse vídeo é relevante. Bom, hoje, terça-feira, dia 17, nós temos aqui Jesus que ressuscita, ou a gente poderia aqui, para não confundir com a ressurreição, que é a ressurreição do último dia, aquela que é prometida por nosso Senhor, Jesus então que traz de volta a vida do filho único da viúva de Naim. Bom, o texto do Evangelho ele é cheio de sinais e cheio de detalhes. Primeiro, Naim era um povoado próximo ali, um povoado da Galileia, bem próximo de Nazaré. Era ali que residia essa mãe. O Evangelho faz questão de dizer para nós que aquele menino que estava morto, ele era o filho único de uma viúva. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, veja, Jesus poderia trazer de volta muitas pessoas, mas o que Jesus faz com esse jovem não é a ressurreição final. É o que ele fez com Lázaro. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas a ressurreição para essa vida, ou seja, uma reanimação. Jesus trouxe de volta ele para essa vida, assim como fez com o filho da viúva de Naim, assim como São Francisco Xavier fez com 25 pessoas, assim como São Paulo também ressuscitou pessoas, mas todos esses morreram de novo. Isso aqui precisa ficar muito claro. Todas essas pessoas voltaram a morrer um dia. Por quê? Porque não se trata aqui da ressurreição final. Aquela ressurreição que nós teremos o nosso corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus e ao corpo de Nossa Senhora. Um corpo que não estará mais sujeito às leis da física, um corpo que já não vai morrer mais, porque já tem as propriedades da vida eterna, da ressurreição. Já tem as propriedades do corpo glorioso, como o corpo de nosso Senhor. Então, por que Jesus fez isso? Por que Jesus traz esse menino de novo à vida? Aqui tem um detalhe importante. O texto faz questão de dizer que a mãe dele, e ela só tinha ele, era uma viúva. Meus irmãos, as viúvas e os órfãos, no tempo de Jesus, eram como se fossem pessoas amaldiçoadas. A gente poderia dizer assim. Por quê? Não amaldiçoada por Deus, mas porque elas simplesmente estavam desprovidas de qualquer tipo de ajuda. Uma vez que uma viúva não tinha marido, a mulher na época de Jesus ela não tinha nem voz e nem vez. Então, essa mulher provavelmente, a única coisa que ela tinha que talvez desse alegria a ela naquele momento era o seu filho único.
E que muito provavelmente esse filho único dela era aquele que seria o provedor, era aquele que talvez fosse o provedor da casa. Aqui não diz a idade do menino, era um filho único de uma viúva. Não diz a idade, mas nós podemos supor que essa mulher, ela só tinha esse filho. Só tinha ele. Era a única alegria que ela tinha ainda aqui nesse mundo. E esse filho morrendo então não restaria mais nada para essa mulher, para essa viúva, que provavelmente viraria uma mendiga, uma moradora de rua, alguém sem condições, porque provavelmente ela já era uma pessoa de mais idade e, sinceramente, ela não teria a menor chance. A vida dessa mulher se tornaria uma vida muito ruim. O texto é claro, Jesus tem compaixão da mulher e diz para ela: não chores. Jesus, então, ele toca no esquife do caixão e ele diz: menino, eu te ordeno, levanta-te. E olha que interessante, né? Então, o que o texto do Evangelho tem para nos dizer hoje? O texto do Evangelho tem para nos dizer hoje, ao contrário do que talvez algumas vezes nós possamos pensar, é que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, ele se importa com os menores detalhes da nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus, ele não se importa com os detalhes da nossa vida. Aquilo que é importante para nós é importante para Deus. Se isso está de acordo com a nossa salvação eterna, então, meu irmão, minha irmã, isso também é importante para Deus. Tenha certeza disso. Se é importante para mim, se é importante para você, é importante para Deus. Não pense você que Deus, ele está alheio àquilo que faz o seu coração sofrer, aquilo que faz o seu coração doer. Não pense que Deus está alheio a isso. Deus não está alheio. Como não estava alheio ao sofrimento dessa mulher, que só tinha o seu único filho, e é que ela estava indo levar ele para sepultar. Jesus interrompe isso. Como ele quer interromper nas nossas vidas aquelas situações em que causa pesar ao nosso coração. Talvez não seja uma situação como a dessa mulher, mas os pequenos detalhes da nossa vida contam. Os nossos sonhos, as nossas realizações. Eu volto a dizer, se tudo isso estiver, concorrendo para a nossa salvação, porque o mais importante para a nossa vida é, sem dúvida alguma, a nossa salvação. Sem dúvida alguma. Então, se tudo isso estiver de acordo para a nossa salvação, Deus, ele se importa sim. Ele se importa com o seu trabalho. Ele se importa com a sua vida profissional. Porque parece assim, de tanto a gente meditar e falar aqui, parece que Deus, ele só está preocupado ou ele só dá importância para aquilo que virá depois. Não. A vida eterna, ela já começa agora. Quem está em amizade com Deus vive em estado de graça. A vida eterna já começou. Então, você ter uma moradia digna, Deus se importa com isso. Você ter saúde, Deus se importa com isso, As suas realizações, seja de se formar, fazer uma faculdade, a sua vida profissional, os seus sonhos, contanto que tudo isso não tire Deus do centro, Deus se importa com essas coisas. Agora, é claro que tem coisas que nós queremos, em que aquilo vai nos fazer mal, e Deus, como ele é um pai amoroso, ele já sabendo disso, então ele nos poupa muitas vezes, muitos nãos de Deus para coisas desse mundo. É porque essas coisas, como nós não enxergamos na frente, então Deus já sabe que aquilo seria ruim para a gente, então ele, como um pai amoroso, ele nos poupa dessas coisas. É claro que às vezes a gente insiste demais, Então Deus fala assim, tudo bem, eu vou deixar você quebrar a cara, já que você quer, tá bom, vai. Mas não é isso para você. E há momentos que a gente só enxerga quebrando a nossa cara, batendo com a nossa cabeça. Mas Deus permite por quê? Deus permite porque ele quer o melhor para a nossa vida. E feliz o homem, feliz a mulher
que aprende com seus erros. Que aprende com seus erros e na educação de cada erro de cada dia, a gente vai crescendo e amadurecendo em Deus. Então veja, Deus ele se importa com a nossa vida. Ele se importa com os nossos negócios, com as nossas coisas, com os nossos projetos. Ainda que esses projetos comecem humano, Deus ele coloca a mão dele ali e ele abençoa quando isso está de acordo para a nossa salvação eterna. Então, eu não sei qual é o seu problema, meu irmão. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu quero dizer hoje para você, nessa meditação, conte para Deus quais são os seus sonhos. Quais são as suas aspirações? Talvez você que me ouve agora, o seu sonho seja de conseguir uma casa própria. Talvez você more de aluguel. Pois é, peça para Deus. Deus se importa com isso sim, ainda que essa casa não seja a casa definitiva, é a sua casa, é o seu lar. É onde você viverá a sua fé em Deus. Isso importa para Deus sim. Sim, importa. Claro que importa. Se você tem um sonho de realizar sonhos humanos aqui, Deus se importa também com isso. Por quê? Porque Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Deus se importa com a nossa vida. Então hoje, vamos entregar os nossos sonhos, as nossas realizações, mas, acima de tudo, submeter todos os nossos sonhos ao senhorio de Cristo. E ter a coragem de dizer, Senhor, se isso que eu estou querendo não fará bem para minha alma, eu submeto ao teu senhorio. E eu digo para o Senhor, se não fará bem para mim, então o Senhor faça do jeito que o Senhor achar melhor, porque o Senhor sabe muito mais do que eu. Essa é a humildade daqueles que se deixam conduzir por Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.